Olá, turma, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo das propriedades dos fluidos aqui dentro do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Nós vimos nas aulas passadas, principalmente o conceito de massa específica. E aí a gente falou de massa específica relacionada a fluidos e também a gases. E aí a gente discutiu um pouco essa questão dos gases serem modelados como gases perfeitos ou não. Tá bom? Mas uma outra propriedade que é muito importante e faz todo sentido dentro do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1, uma outra propriedade que está diretamente relacionada a como os fluidos se comportam, é o conceito que a gente chama de viscosidade. Tá bom? Então, a gente sabe, por exemplo, se a gente considera água e óleo, por exemplo, são dois líquidos, né? Dois fluidos, dois líquidos, né? Que têm massas específicas mais ou menos perto, por mais que os óleos nesse sentido, né? Em geral, óleo de cozinha, por exemplo, tem uma massa específica um pouco menor do que a da água, né? Não é essa a característica que principalmente diferencia os dois, né? Então, por exemplo, se você colocar na sua mão um copo com a mesma quantidade de água ou de óleo, pode ser, se você fechar os olhos assim, você não estiver olhando para o conteúdo, pode ser que você nem note a diferença de que líquido você está falando, né? Então você vai falar, olha, putz, essa quantidade aqui. Claro, por exemplo, se você pega mercúrio, o mercúrio tem uma massa específica muito alta, da ordem de 13, né, gramas por centímetro cúbico, que é muito superior à da água. Então você conseguiria notar, você fala, nossa, esse líquido aqui é muito denso, né? Você conseguiria diferenciar. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, na água e no óleo de cozinha, né, eles têm uma massa específica mais ou menos próxima. Então você não conseguiria, talvez, diferenciar os dois pela massa. Em compensação, se você colocar a sua mão numa bacia com água, temperatura ambiente, claro, não vamos machucar ninguém, não vamos queimar ninguém, mas se você coloca a sua mão numa bacia com água, temperatura ambiente, ou uma bacia com óleo, temperatura ambiente, no momento que você fizer isso, você já vai reparar uma diferença de comportamento entre a água e o óleo, né? As pessoas acabam chamando isso até de fluidez, né? Acabam trazendo esse conceito, né? Falam que a água é mais fluida, ela se comporta de uma maneira mais fluida do que o óleo. Isso, no final das contas, está associado ao conceito de viscosidade. E o conceito de viscosidade, como nós já vimos algumas aulas atrás, ele está associado ao atrito interno, né, dentro do fluido. Ele está associado, então, a como que você tem, né, dado um gradiente de, né, no caso, dado uma tensão de cisalhamento, como que vai se dar, então, um gradiente de velocidades nesse fluido. Então, quanto mais viscoso for um fluido, significa que para a mesma tensão, você consegue escorregar menos, você sente que o fluido é como se ele fosse mais difícil de você desenvolver. Quanto menor a viscosidade do fluido, para uma mesma tensão, você consegue grandes variações de velocidade, grandes taxas, né, grandes gradientes de velocidade. Agora, se você tem um fluido muito viscoso, então se você pegar mel, por exemplo, se você coloca um pouco de mel, você tem que puxar com muita força para ele conseguir escoar. Enquanto que se você faz isso com água, né, você consegue esparramar muito mais fácil, tá bom? Então o conceito de viscosidade, em poucas palavras, ele vai estar associado então a uma espécie de atrito interno, né, dentro do próprio fluido. E ele vai ser causado por quê? A viscosidade vai ser causada justamente pelas forças, né, pelas interações intermoleculares daquele nosso fluido. Tá bom? E isso então faz com que quanto mais interações intermoleculares, quanto maiores forem essas interações intermoleculares, né, maior vai ser a viscosidade que a gente vai ter. Se essas forças, essas relações forem menores, a gente vai conseguir então ter um desenvolvimento, né, eu vou conseguir escoar, conseguir ter gradientes de velocidade maiores com a mesma tensão nesse sentido, tá bom? Então, até para colocar aqui na nossa luzinha, um desenho clássico que você vai encontrar em qualquer livro é o seguinte, né? Eu mesmo já coloquei algumas aulas atrás, né? Então, se a gente tiver, deixa eu falar virado para vocês aqui, se a gente tiver, por exemplo, uma massa aqui, uma quantidade de fluido, né? Então eu vou considerar que eu tenho aqui uma quantidade de fluido, aqui eu tenho uma superfície que eu vou considerar que está parada, né? E por que é importante a gente considerar que essa superfície está parada? Eu de novo vou estar considerando a hipótese de aderência completa. Então, se eu falo que essa superfície está parada, as primeiras moléculas aqui do meu fluido, essa poça que eu vou ter aqui, né, essa quantidade aqui, essas primeiras moléculas que vão estar aqui embaixo, elas também vão ficar paradas. Então, aqui eu vou ter velocidade igual a zero, tá bom? Agora, pensa que aqui em cima eu vou ter uma chapinha, né? Eu vou colocar uma folha, eu vou colocar uma madeira, ou o que for aqui em cima, e eu vou aplicar
uma força que vai deslocar para cá, tá bom? Então olha só, aqui eu vou acabar criando então uma tensão de cisalhamento nessa direção. A tensão de cisalhamento que eu vou causar aqui, ela vai ser calculada então por essa força dividida pela área. Se eu considerar, então, por exemplo, que aqui eu tenho essa superfície, eu tenho uma área, né? Essa força ela está sendo aplicada então numa folha. Então, por exemplo, a área da folha ou a área, né, que eu estou puxando nesse sentido, né? Então eu vou ter uma tensão de cisalhamento que vai estar agindo aqui no nosso fluido. Aqui, no caso, eu como um agente externo faço uma força na folha e a folha vai puxar então a primeira camada de fluido, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou impor aqui na primeira camada de fluido, pela mesmíssima questão que a gente estava falando aqui da princípio da aderência completa, essa primeira camada de fluido que eu vou ter, que está grudada na minha folha ou nessa placa que eu tenho aqui em cima, ela vai assumir a velocidade que eu vou colocar na nossa placa. Então, se eu colocar uma velocidade V vindo para cá, por exemplo, eu vou colocar uma velocidade V, significa que a nossa primeira camada daqui de fluido também tem velocidade V, de novo, pelo princípio da aderência completa. Então aqui em cima eu tenho velocidade V, que é a velocidade da placa que eu estou puxando, e aqui embaixo eu tenho velocidade zero por causa do princípio da aderência completa em relação a essa superfície que está fixa, tá bom? Então nós vamos ter um gradiente de velocidades. É claro que aqui, se eu considerar que esse nosso delta, essa nossa espessura aqui tem que ser pequenininha. Se eu tenho uma distância muito grande, eu começo a ter efeitos então não lineares, né? Então se eu puxo aqui em cima, pode ser que essa informação até chegar aqui embaixo, eu tenho que propagar essa informação, e isso tudo não é tão trivial assim. Mas se a gente considerar então que eu tenho uma camada fininha, que eu vou considerar aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma distribuição de velocidades. De novo, o objetivo desta aula aqui não é trazer como que é esse perfil de velocidades. Eu não estou falando que ele vai ser sempre assim, até porque depois a gente vai discutir isso mais pra frente. Eu quero trazer só o conceito do que é, então, a viscosidade, tá bom? Eu não estou colocando aqui um perfil de velocidades que se desenvolve nessa situação. Isso vai ser visto depois mais pra frente, tá bom? Mas a ideia aqui é assumir o quê? Eu vou ter, então, de fato, que essa minha velocidade V ela vai ir diminuindo até que ela chegue em zero aqui embaixo. Então eu vou ter uma variação de velocidades. Aqui depois a gente vai ver também mais um pouco para frente, que a gente não está discutindo cinemática nessa aula, né? A gente vai ver um pouco mais para frente lá no módulo 3, quando a gente for discutir as componentes da velocidade, a gente vai ver lá numa aula lá, que se aqui eu tenho a direção x, então no caso, e aqui eu tenho a direção y, né? Então daqui para cima eu tenho, então eu posso considerar que o meu y começa a contar a partir da própria superfície, né? E aqui então o x, né? Então aqui só para ver melhor, mas é como se eu tivesse então aqui x e aqui y, né? A componente da velocidade orientada na direção x a gente vai chamar de u, tá bom? Então u, né, qual é a velocidade em uma determinada altura aqui, né? E aqui então eu vou falar que esse u ele varia em relação a y, tá bom? Por quê? A gente consegue ver que quando o y é zero, eu estou aqui embaixo, a velocidade u é zero, e quando o u vale esse delta, ou seja, quando eu estou aqui em cima encostado na placa, o meu u vai valer esse vzão, que é a velocidade que eu estou puxando para lá, tudo bem? O importante aqui é o seguinte, o que a gente percebeu, e na verdade quem percebeu isso não foi a gente, foi Newton. Newton foi o primeiro a publicar isso em 1637, lá no segundo livro dele, daquele Princípios Matemáticos, né, no Principia, ele propôs, né, o quê? Que essa tensão de cisalhamento que vai estar sendo aplicada aqui no nosso fluido, ela é proporcional, né, a justamente esse gradiente de velocidades, tá bom? Então, no caso, del u, del y, ou seja, como que esse u, a derivada desse u em relação a y, tá bom? Essa expressão daqui, ela está considerando, então, claro, um escoamento só em uma direção, e aqui eu tenho, então, variação só também em uma, então eu só tenho essa montagem aqui. Lá para frente depois a gente vai ver que não tem só uma tensão de cisalhamento, eu tenho tensões em diferentes planos, e associado a essas diferentes tensões de cisalhamento, nós vamos ter também outros gradientes de velocidade. Mas de uma maneira um pouco mais conceitual básica, eu posso associar que a tensão cisalhamento, né, vai ser proporcional ao gradiente de velocidades.
E quem faz justamente essa relação entre quanto eu tenho de tensão e quanto eu tenho de gradiente de velocidades é o conceito de viscosidade, no caso, a viscosidade dinâmica, tá bom? Então eu vou trazer para cá, ó, vou pegar isso daqui e vou colocar aqui. Que é a nossa viscosidade dinâmica, tá bom? Então a nossa tensão de cisalhamento vai ser a viscosidade dinâmica daquele fluido vezes um gradiente de velocidades. Daqui então a gente consegue entender que se eu tenho um fluido que é mais viscoso, ele tem uma viscosidade dinâmica maior, isso significa que para o mesmo gradiente de velocidades eu tenho que fazer uma tensão maior, tá bom? Ou seja, pensa assim, você pode pensar, por exemplo, que você tem um disco, né, que ele vai ficar rodando, né, em uma determinada região. Só que embaixo desse disco eu tenho velocidade zero, né? Então eu tenho um disco e ele vai rotacionar, né? Para que ele rode na mesma velocidade sempre, ou seja, eu vou ter sempre os mesmos gradientes de velocidade, afinal de contas, eu tenho a velocidade do disco e eu tenho a espessura definida, ou seja, eu tenho um gradiente de velocidade que vai ser em cada ponta a velocidade periférica do disco e aqui embaixo zero. Então esse gradiente de velocidades está definido, né? Se lá dentro eu coloco como uma lubrificação água, ar, óleo, ou vou variando o meu fluido, então significa que eu vou ter diferentes tensões de cisalhamento que vão estar agindo para frear esse disco. Então nesse sentido eu teria que fazer uma força, um momento, um torque, no caso para considerar uma rotação, um torque cada vez maior, né, para manter esse disco rodando nessas condições, tá bom? Então com isso a gente consegue associar. A ideia é, de novo, quanto maior for a viscosidade, maior é a tensão que existe, ou seja, maior é o atrito que existe nesse caso. Tudo bem? A gente viu algumas aulas atrás, quando a gente definiu o fluido, né, que o fluido é justamente uma substância que se comporta dessa maneira. Quando eu aplico uma tensão de cisalhamento, eu vou ter então um gradiente de velocidades. Tudo bem? E aí com isso a gente define então a viscosidade dinâmica, tá bom? A gente viu naquela primeira aula definindo fluidos que eu posso ter vários tipos de fluido, até porque essa relação daqui, por enquanto, ela não está falando nada de quem é mi, né? Quem é essa relação. Então a minha viscosidade dinâmica, por essa expressão, ainda não é conhecida, ela é só uma relação entre a tensão de cisalhamento e a minha meu gradiente de velocidades. Só que isso aqui não significa que essa tensão daqui, essa viscosidade, que ela é constante nesse sentido, tá bom? Então, com base nisso, a gente vai definir alguns tipos de fluido que a gente vai levar em consideração, tá bom? Eu vou apagar a luz aqui para a gente discutir, então, alguns tipos de fluido e como que é justamente a viscosidade que vai trazer, então, as diferenças entre eles, tá bom? Deixa eu apagar a luz aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então olha só pessoal, desenhei aqui pra gente um gráfico e eu estou colocando então aqui tensão de cisalhamento que eu vou aplicar e aqui então o nosso gradiente de velocidades ou a nossa taxa de deformação, tá bom? Então aqui a tensão que está sendo aplicada, tensão de cisalhamento que está sendo aplicada e aqui a nossa taxa de deformação ou gradiente de velocidade, tudo bem? Com base então nessa relação que a gente vai testar para um determinado fluido, a gente vai caracterizar esse tipo de fluido, tá bom? A maioria dos fluidos que a gente trabalha, seja água ou alguns tipos de óleo, muitos tipos de óleo, nem todos, mas tipo óleos, ar, eles funcionam de uma maneira com uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades. E essa relação linear vai se dar da seguinte maneira. A gente vai ter então essa função afim, né, que vai relacionar as duas coisas. Esse tipo de fluido aqui é o fluido chamado de fluido newtoniano, tá bom? E para esses casos, o fluido newtoniano, a nossa tensão de cisalhamento, aliás, a nossa viscosidade, me perdoem, a nossa viscosidade ela é constante, né? Então se a gente faz aquela relação de tal é igual a mi vezes o gradiente de velocidades, eu vou ter então essa taxa daqui, isso daqui, né? Essa viscosidade aqui, ela vai ser sempre constante. Então aqui... E constante quando? Vamos tomar cuidado com isso. Eu vou discutir isso aqui, não nessa aula, vou discutir na próxima, os efeitos da viscosidade, como que a viscosidade varia, principalmente em relação à temperatura, tá bom? Para os líquidos, né, a viscosidade varia relativamente pouco em relação à pressão, mas com relação à temperatura ela varia bastante,
Tá? Então, quando eu falo que a viscosidade é constante, ela é constante independente da taxa de deformação, aqui no caso da gradiente de velocidades ou das tensões que estão sendo aplicadas, mas mantendo-se a temperatura do fluido em questão, tá bom? Então, constante, de novo, mantendo-se a temperatura. Não estou falando que é sempre o mesmo valor em qualquer temperatura, não. Eu estou falando que esse gráfico não tem essa variação, tudo bem? Então, os fluidos newtonianos eles vão ter esta característica. Só que existem outros tipos de fluido também. Existem tipos de fluidos que, conforme você se movimenta, conforme você tem mais tensões, você vai ter diferentes comportamentos, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem alguns tipos de fluido que, conforme você aplica mais tensão, conforme você tem esses gradientes de velocidade, você tem ainda mais tensões envolvidas, como se a viscosidade crescesse com base nessa gradiente de velocidade que você tem, tá bom? Então, a gente consegue colocar aqui embaixo, notem que aqui, por exemplo, por enquanto todos os que eu desenhei começam aqui com 0, então se eu não tenho tensão, eu não tenho gradientes de velocidade, tá? Só que conforme eu coloco mais tensão, eu vou tendo cada vez mais gradiente de velocidade. Esse tipo de fluido, esse tipo de comportamento é chamado de um fluido dilatante. Tá bom? Isso aqui é interessante, você pode pensar, por exemplo, que um exemplo de fluido dilatante é, por exemplo, areia movediça. Quanto mais você tenta se movimentar, né, quanto maior são os gradientes de velocidade que você está tentando aplicar, maior é a tensão que é aplicada em você, tá bom? Então você não consegue sair de lá. Se você está, por exemplo, afundando a areia movediça, se você fica tentando se mover de uma maneira desesperada, o que acontece? Quanto mais rápido você tenta se mover, maior é o atrito que a areia aplica em você, então menos você consegue se mover. Se você tenta fazer um movimento gentil, um movimento calmo, isso faz com que as tensões que são aplicadas então no seu corpo sejam menores, então você consegue ir se movimentando devagar. Se você tenta ficar se mexendo cada vez mais rápido, você sofre uma força muito grande e você não consegue sair de lá, tá bom? Então é um exemplo, por exemplo, de fluidos dilatantes, né? A gente vai ter que essas tensões vão ser cada vez maiores, tá bom? No movimento contrário, a gente tem também o que a gente chama de pseudofluidos, aliás, fluidos pseudoplásticos, que eles vão ter essa viscosidade cada vez menor. Então ela vai crescendo, mas ela vai crescendo com uma taxa menor. Né? Então ela vai crescendo, mas ela vai crescendo com uma taxa cada vez menor. Tá? Então é um fluido pseudoplástico. Tá bom? Ele vai tendo cada vez menor. Só que olha só, nesses 3 exemplos que eu dei, eu estou mostrando para vocês que se eu tenho tensão de cisalhamento 0, eu vou ter gradiente de velocidade 0 também, tá bom? Aliás, eu vou estar aqui, né? Eu vou sair nesse lugar, tudo bem? Só que existem algumas outras substâncias que elas se comportam de uma maneira interessante. O que acontece? Se a gente lembrar, quando eu defini fluido, eu falei que um fluido, quando você aplica uma tensão de cisalhamento, ele se deforma, né? Aliás, ele se deforma não, ele escoa, ele desenvolve um gradiente de velocidade. Enquanto que os sólidos, eles se deformam e encontram uma determinada posição, né, uma determinada configuração deformada e ficam lá. Tudo bem? Aí, olha só, existem alguns fluidos, algumas substâncias, que ficam meio que no meio do caminho. Então, até uma certa condição de tensão, eles se comportam como um sólido e, em algumas outras condições, eles passam a escoar. Tudo bem? Esses fluidos, né, a gente acaba chamando de fluido nesse sentido, mas esse tipo de substância, né, um exemplo que nós temos, por exemplo, é o que nós chamamos de plástico de Bingham, tá bom? Então olha só, existe uma tensão de cisalhamento mínima tal 0 que, se você aplicar uma tensão de cisalhamento menor do que ela, você vai estar aqui, por exemplo, você vai ver que o gradiente de velocidades que essa substância vai apresentar vai ser 0. Ou seja, ela não vai ter esse gradiente, ela praticamente vai se comportar como um sólido. Ela talvez se deforme um pouquinho, mas ela não vai escoar. Só que a partir de um determinado ponto, se você aplica uma tensão maior do que essa tensão
mínima aqui de cisalhamento, aí sim ele começa então a escoar como se fosse um fluido. Então daqui para cima ele começa a escoar, tá bom? Um exemplo muito do dia a dia que a gente acaba tendo desse fluido de Bingham, para todo mundo, para quem acha que nunca encontrou com um desse na vida, e eu espero que vocês tenham encontrado, né? Um exemplo muito comum dos dias a dia é a pasta de dente, tá bom? A pasta de dente, ela funciona dessa maneira. Se você coloca ela um pouquinho na sua mão, você vai ver que ela não se movimenta. Agora, se você tenta espalhar, você vai ver que depois que você faz uma tensão um pouco maior, né, ela escoa como se fosse então um fluido. Quer ver? Vamos tentar ver como é que fica? Olha só. Olha só. Eu vou pegar um pouco de pasta de dente aqui e vou colocar aqui no meu dedo. Olha só, tem um pouco de pasta de dente aqui no meu dedo, né? Não sei se vai ficar no foco, acho que não está no foco da câmera. Mas ó, ela está aqui comigo, né? Se essa pasta de dente daqui ela se comportasse como um fluido newtoniano, ela deveria estar escorrendo, ela deveria estar descendo. Se isso aqui fosse uma gota de óleo ou uma gota de água, ela já estaria escoando para baixo, certo? Agora, ela está aqui, então a tensão, você vai falar, mas você não está aplicando tensão nenhuma nela? Mentira, porque aqui está aplicado o próprio peso dela. O próprio peso dessa quantidade que eu coloquei aqui de pasta de dente, poderia ser, se fosse água, ela já teria escorrido, pelo próprio peso. Se fosse óleo, já teria escorrido, né? Só que olha só, a pasta de dente, ela não desceu, ela não está criando um gradiente de velocidades. Agora, se eu aplico uma tensão, né, eu espalho ela, então aí sim ela começa a escoar. Só que na hora que eu paro de aplicar essa tensão, ela para de escoar, ela volta, então se aquela tensão sumiu, ela volta e ela volta então um comportamento quase como se fosse de um sólido. Ela só se comporta como um fluido, no caso, quando existe uma tensão acima de um mínimo de limite, tá bom? Bem, eu fiz uma sujeira aqui, deixa eu me limpar. Então, pessoal, retomando aqui, a gente estava discutindo então essa questão da viscosidade. E como que a viscosidade dinâmica, né, ela vai estar associada então a essa tensão, né, e ao gradiente de velocidades. Tudo bem? Só que olha só, tem um outro conceito de viscosidade também que está muito comum, que aparece bastante na literatura e bastante dentro do curso de mecânica dos fluidos, né, e que causa uma certa confusão, que é a viscosidade cinemática, tá bom? Então vamos diferenciar um pouco as duas coisas, tudo bem? A gente viu que a viscosidade dinâmica é aquela que vai estar associada então à tensão, né, e ao gradiente de velocidades. Tudo bem? Então nós temos a nossa viscosidade dinâmica. Vai ser a relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades. Tudo bem? Se a gente for parar para pensar na unidade, a gente tem unidade de quê? Aqui eu tenho unidade de Pascal, né? Então aqui, olha só, eu tenho metro por segundo, ó, eu tenho metro por segundo dividido por metro. Então esse gradiente de velocidade é metro por segundo dividido por metro, então isso aqui é 1 sobre segundo. Só que se esse 1 sobre segundo, se esse segundo que está no denominador passa multiplicando, então eu vou ter Pascal vezes segundo, é a unidade que a gente vai ter para viscosidade no nosso sistema internacional, tá bom? Existem depois outros tipos de maneira que a gente pode chamar essa viscosidade, mas a gente pode discutir isso daqui em outro momento, tá? Mas vamos deixar aqui, então, a viscosidade dinâmica, tá? Só que a gente também vê, lembrando então o que eu estava falando agora, da viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática, ela vai ser o quê? Esse ni que eu coloquei aqui, ele não é um Vzinho, ele é um ni, ele é uma letra grega, né? Ni, que é a viscosidade, então, cinemática. E a viscosidade cinemática, então, ela vai estar associada, né, a, principalmente, então, essa questão, por que a gente fala cinemática, né? Aqui dinâmica, porque a gente vai estar associando, então, força, né? Então, essa tensão daqui liga ao conceito, então, de força. Então, a gente está pensando num fluido que tem uma inércia, que tem acionando forças, né? Então, aplicando forças em cima dele. Então, a gente tem uma questão dinâmica envolvida. Por isso que a gente fala na viscosidade dinâmica. A viscosidade cinemática, a gente fala de cinemática porque eu tiro dessa componente a densidade do próprio fluido, a massa específica do próprio fluido, tá bom?
Então a viscosidade cinemática ela vai ser definida para cada fluido como a viscosidade dinâmica dividida então pela massa específica daquele fluido. Tá bom? Então a gente acaba tendo esses dois. Dependendo do tipo de análise que a gente está fazendo, a gente vai acabar levando em consideração tanto a viscosidade dinâmica quanto também a densidade, né, a massa específica. Então muitas vezes a gente acaba usando só a viscosidade cinemática, tá bom? E aí a gente vai ter, então a gente acaba tendo isso aqui. Se você conhece essas duas propriedades, a viscosidade dinâmica e a densidade, você acaba calculando então a viscosidade cinemática. De novo, vai depender do tipo de análise, o que você vai usar, tá bom? Se você vai estar usando o μ de viscosidade dinâmica ou o Ni para viscosidade cinemática. Mas isso fica claro conforme a gente vai treinando alguns exercícios e vendo o tipo de análise que está sendo feita, tá bom? Esse vídeo está começando a ficar longo demais e eu vou trazer então algumas discussões nos próximos vídeos para vocês também, tá bom? Além de algum monte de exercícios que a gente vai fazer com base nessa definição de viscosidade, então tem muita coisa que a gente pode treinar e estudar justamente com base nessa definição, a gente vai ver depois dos exercícios, né? Para os próximos vídeos de teoria, pelo menos para o próximo vídeo, eu ainda vou trazer também essa discussão de como que a viscosidade varia em função da temperatura e por quê, tá bom? A gente vai discutir um pouquinho em cima desse tópico, tá bom? Mas por agora já tá bom, vamos estudar esse material, vamos dar uma revisada em tudo que foi falado, tá bom? Então vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!